Fala rapaziada, aqui é o Herbert Almeida e agora nós vamos começar a estudar responsabilidade civil do Estado. Esse é um assunto maravilhoso, tá? Porque ele é um assunto bem legal de estudar. É um assunto relativamente fácil. Professor, não é tão fácil assim. Claro, nada é muito fácil, mas é um assunto relativamente fácil, é um assunto que cai bastante, mas muito em prova. E como ele é curto, ele tem um custo-benefício muito bom. Quase todo concurso público vai ter uma questãozinha de responsabilidade civil. E até mesmo quando eles dão uma aprofundada um pouquinho maior, trazendo jurisprudência, até essa jurisprudência é meio previsível quando se trata de responsabilidade civil do Estado. Então, por isso, essa é aquela aula que você tem que usar nas suas revisões. Essa é aquela aula que você tem que dar mais atenção, justamente por se tratar de um assunto bem importante. Eu vou para o quadro para começar a falar com vocês sobre responsabilidade civil, e primeiro fazendo uma parte introdutória aqui, principalmente para você entender o que é responsabilidade civil. Professor, o seguinte, eu não faço ideia do que você quer dizer, do que você chama de responsabilidade civil, muito menos o que seria a responsabilidade civil do Estado em si. Eu vou começar com um exemplo do seu dia a dia, do seu cotidiano, tá? A responsabilidade civil vem basicamente de um dever de reparar danos, prejuízo. Vamos começar com a responsabilidade civil entre particulares, né? Você está ali fazendo o seu trabalho ali na sua casa, tal, aí você está lá cortando as plantas que tem na sua casa, você corta uma árvore um pouquinho mais alta, essa árvore cai no carro do seu vizinho. O que vai acontecer? Você tem uma responsabilidade civil para com o seu vizinho. Você vai ter que consertar o carro dele, reparar esse prejuízo que ele sofreu. Imagina que o carro que você danificou era um carrinho de cachorro-quente que seu vizinho usava para trabalhar, para sustentar, e você estragou o carro do cachorro-quente dele, e ele vai ter que ficar aí talvez umas 2 semanas sem poder trabalhar. Veja, além de ter que consertar o carro, você ainda vai ter que reparar esse prejuízo dos dias sem trabalhar que seu vizinho ficou. Consiga perceber que, a priori, você não vai responder por um crime, não se fala de responsabilidade penal nesse tipo de situação. A depender do caso, você até poderia ter uma responsabilidade administrativa, mas não é esse contexto, né? Perante o seu vizinho, você não vai ter nada de responsabilidade administrativa, você não vai ter que pagar uma multa para o seu vizinho, não vai ter nada disso. Mas aí tem uma terceira responsabilidade, que é a responsabilidade civil, que é o dever de reparar o dano. Então isso aqui eu estou falando da relação entre particulares. Agora vamos trocar a situação e vamos colocar um caso que você está dirigindo, você para no sinal de trânsito com o seu carro, tá ouvindo uma musiquinha lá, bem bom, aquele clima tranquilo, você tá com seus chakras alinhados, respirando e de repente, pum! Que isso? Aí um carro bateu no seu veículo. Danificou o seu carro. Aí quando você sai do carro para ver, o carro que bateu a sua retaguarda é o carro da prefeitura municipal. O motorista da prefeitura estava levando o prefeito para um evento oficial. Aí, meu Deus, danificamos o carro deste cidadão. Pois bem, agora eu estou tratando de uma relação em que existe o Estado de um lado e um particular do outro. Veja, era o carro da prefeitura, o motorista da prefeitura, levando o prefeito para um evento oficial. Nesse caso surge então a responsabilidade civil do Estado, porque o Estado vai ter que reparar, consertar o seu carro. E eu já adianto para vocês que, num primeiro momento, não vai ser o prefeito, não vai ser o motorista, vai ser o Estado. Estado, nesse caso, leia-se o município, né? A pessoa jurídica que vai reparar o seu prejuízo. Então agora você já sabe o que é a responsabilidade civil. É basicamente, então, um dever de reparar os prejuízos causados a terceiros. O conceito que eu vou colocar aqui no quadro para vocês é um conceito da Maria de Pietro, e a Maria de Pietro fala para a gente o seguinte: a responsabilidade civil corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis a agentes públicos. Então, uma pessoa, um agente público, no exercício das suas atribuições, acaba causando um prejuízo a terceiros. E aí o Estado vai ter a obrigação de reparar esses danos que foram causados a terceiros. Veja que, já para adiantar para vocês, nós podemos estar falando de condutas comissivas ou omissivas, ou seja, ações e omissões do Estado. Nós podemos estar falando aqui de prejuízos patrimoniais, né, ou até mesmo jurídicos que pode acontecer. E nós podemos decorrer de condutas lícitas ou até mesmo de comportamentos ilícitos, mas veja que mesmo que a conduta seja lícita, pode ocorrer uma responsabilidade civil do Estado. Então daqui a pouco a gente vai esclarecer melhor isso para vocês. Então vamos fazer um esquema aqui. Quero trazer para vocês aqui, então, todas essas características da tal da responsabilidade civil do Estado. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que nós estamos falando, então, de uma responsabilidade de natureza... Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Nós estamos falando de uma responsabilidade de natureza civil.
civil. Tá? Então essa é a primeira informação que eu quero trazer para vocês. E quando eu falo de responsabilidade civil, essencialmente essa responsabilidade aqui consiste no dever de reparar danos. Quando eu falo de reparar danos, leia-se indenizar esses danos. Quase sempre, essa responsabilidade aqui vai acontecer por intermédio de money, né? Por isso que é uma responsabilidade civil. É claro que em alguns casos pode simplesmente chegar e reparar, né? Tipo, estragou o carro, vai lá e conserta o carro, não vai necessariamente pagar o dinheiro para a pessoa. Mas quando eu falo indenizar é porque quase sempre vai acontecer dentro dessa característica. Outro ponto importante é que essa responsabilidade, ela é considerada uma responsabilidade extracontratual. Professor, o que é responsabilidade extracontratual? Então vamos lá que eu vou começar a colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina o seguinte. O Estado contratou uma empresa privada para fazer uma obra. Essa obra, a empresa estava fazendo a obra e sem querer um dos funcionários dessa empresa privada acabou danificando algo da administração pública, né? Ele foi colocar lá no negócio, estragou, derrubou durante a execução da obra. Nós temos um contrato, então uma relação contratual. Essa empresa privada vai reparar o prejuízo causado ao Estado. Existe um contrato aqui. Vamos trazer um exemplo para o nosso dia a dia aqui, tá? Eu fui lá, contratei uma empresa para me prestar determinado serviço. Contratei a empresa para pintar a minha casa. Essa empresa foi lá pintar a casa, enquanto eles pintavam um lado, eles estragaram outro. Estragaram alguma outra coisa que eu fiz. Existe um contrato meu com essa empresa privada. Então existe uma relação contratual. Logo, trata-se de responsabilidade contratual. Eu acordei com essa empresa que ela tinha que me entregar essa obra até o dia X. Ela me entregou um mês depois. Por causa disso eu sofri uma série de prejuízos. Novamente eu tenho um contrato, uma responsabilidade contratual. Tudo certo? Você já entendeu o que eu estou falando. Agora, você está com o seu carro parado no sinal de trânsito, veio um motorista da administração pública e abarroou o seu carro, estragou o seu carro, certo? Você tem um contrato com o Estado, com o poder público? Não, eu nunca assinei nenhum contrato com o Estado. E o Estado vai ter o dever de reparar o seu prejuízo, certo? Certo. Então veja, essa responsabilidade do Estado para com o terceiro lesionado independe de qualquer relação contratual. Por isso que nós falamos que é uma responsabilidade extracontratual. Volto a dizer, entre você parado no sinal de trânsito e o Estado que danificou seu veículo, não existe um contrato administrativo, seja qual contrato que seja. Ainda que houvesse, por exemplo, um contrato porque você é um prestador de serviço, etc. e tal, não tem qualquer relação com esse acidente de trânsito. Por isso que a gente chama de responsabilidade extracontratual. Então pode aparecer na sua prova responsabilidade civil do Estado, pode aparecer responsabilidade civil extracontratual do Estado e pode aparecer responsabilidade extracontratual do Estado. Tudo é a mesma coisa. E tem mais um nome bonito, né? Qual que é o nome bonito aqui que às vezes a doutrina utiliza? Nós chamamos isso aqui de responsabilidade aquiliana. Professor, o que é responsabilidade aquiliana? É sinônimo de responsabilidade extracontratual. Tá? Então, por enquanto, tudo tranquilo, não trouxemos nenhum elemento muito complexo. Essencialmente, essa responsabilidade, então, é um dever de realizar uma reparação do dano que o agente público causou a terceiro enquanto agia no exercício da função pública, certo? Esse dano, ele pode ser um dano que nós chamamos de dano patrimonial, tá? Dano patrimonial. Esse dano patrimonial, ele também às vezes é chamado de dano material. O que é o dano patrimonial, então? É um prejuízo material. O Estado danificou o seu carro. Isso é um prejuízo material, patrimonial. Um outro exemplo clássico que às vezes acontece. Uma senhora foi visitar o seu marido que estava preso no xadrez. Chegou lá na hora de fazer a revista, ela chega em determinado local, não existe uma mulher para fazer a revista dela e não existe um local adequado para fazer essa revista. Mesmo assim, os agentes fizeram a revista nela. Então foi a revista feita por masculinos num local aberto. Isso é uma revista, obviamente, vexatória. Ela sofreu um prejuízo material por isso? Não. Mas ela sofreu um prejuízo moral.
e o Estado terá que arcar com esse prejuízo. Então, por vezes, esse prejuízo ele acaba sendo um prejuízo de natureza moral. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela alcança tanto o prejuízo patrimonial, quanto também o prejuízo moral. E, por fim, quando nós vamos analisar aqui as condutas dos agentes públicos, na verdade, eu estou falando aqui dos comportamentos dos agentes públicos, eu posso classificar esses comportamentos em também duas categorias, tá? Nós podemos estar falando aqui tanto de condutas comissivas. O que são comissivas? Entenda, né? Comissivas como ações. Então, o motorista estava dirigindo o veículo público quando atingiu o seu carro. Isso é uma conduta comissiva, é uma ação. Mas nós também podemos ter prejuízos por condutas omissivas do Estado. Eu fui lá, né, fiz uma importação de determinado produto. Esse produto é um produto perecível, tá? Esse produto é perecível. Esse produto chegou no porto e eu precisava fazer a liberação dessa carga, né? Aí teria que ter uma vistoria da Receita Federal, uma vistoria do Ministério da Agricultura e etc e tal. Na hora de fazer a vistoria, o agente público encarregado acabou não comparecendo ao local de forma inadequada e a minha mercadoria estragou. O Estado teve uma conduta omissiva, ele não fez o que tinha que fazer. Tinha que ter comparecido ao local e liberado o container. Não compareceu ao local, por causa disso a carga não foi liberada e estragou. Uma conduta, um comportamento omissivo do Estado, melhor dizendo, que acabou ensejando esse tipo de prejuízo, tá? Outro ponto importante, nós podemos estar diante de comportamentos ilícitos. Aqui é natural, né? Se o Estado está descumprindo a lei, comportamento ilícito, haverá responsabilidade civil do Estado. Basicamente, estou aplicando aqui o princípio da legalidade. Em virtude dessa ilicitude, o Estado terá que reparar o prejuízo. Mas nós também podemos ter aqui comportamentos, veja só, lícitos do Estado. Então, o Estado, mesmo agindo de forma correta, dentro da legalidade, pode ter que arcar com prejuízos a terceiros. Professor, isso é possível? É. Imagina uma pessoa que sofre um prejuízo em virtude de uma obra pública. A obra pública é lícita. Mas imagina que essa obra pública ela gere um prejuízo específico e desproporcional para determinada pessoa ou grupo de pessoas. Mesmo a ação do Estado sendo lícita, poderá existir responsabilidade civil do Estado. Então, por isso que o Estado pode responder por comportamentos lícitos ou ilícitos. Fechou? Aqui nós já trouxemos uma parte conceitual e eu já vou trazer uma questão de prova para a gente. A responsabilidade civil do Estado pressupõe, olha o que a questão coloca para a gente, pressupõe conjunta e necessariamente as implicações penais e administrativas decorrentes do dano. Aqui eu já vou aproveitar isso para concluir ou para trazer mais uma informação para vocês que trata da situação das responsabilidades que um agente público pode sofrer. O agente público ele pode ter a responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade administrativa. Essa responsabilidade administrativa é aquela responsabilidade funcional prevista normalmente no Estatuto dos Servidores. Tipo lá na Lei 812 tem a advertência, a suspensão, demissão e etc e tal. Isso é responsabilidade administrativa. O agente público, pelo exercício irregular das suas funções, pode sofrer uma responsabilidade penal. Aqui eu estou falando de prejuízo, de um crime ou uma contravenção penal. E ele também pode responder em virtude de um prejuízo causado ao Estado. É a responsabilidade civil, normalmente por esses prejuízos causados à fazenda pública ou então a terceiros. Então, responsabilidade administrativa, penal e civil. Quando nós estudamos essas responsabilidades, você aprende que elas são responsabilidades que são independentes e cumuláveis entre si. O que isso aqui quer dizer? Que você vai sofrer um processo disciplinar na via administrativa, uma ação penal, no âmbito penal, e algum tipo de responsabilidade civil. Pode ser, por exemplo, uma ação de improbidade ou outro instrumento. Então, são processos independentes, vão tramitar separados. Inclusive, podem gerar resultados diferentes, com algumas exceções. E caso você seja responsabilizado, essas responsabilidades são cumuláveis entre si.
Então você pode sofrer uma penalidade na via administrativa, outra na via penal, outra responsabilidade civil, sem que uma impeça a aplicação da outra responsabilidade. Quer dizer, então, que você não vai ter essa história de conjunta necessariamente, porque, em regra, elas são independentes e cumuláveis entre si. Então eu posso ter só uma, posso ter outra, e assim sucessivamente. Então isso já mostra que esse quesito inicial aqui está errado, tá bom? Show de bola, tranquilinho nosso primeiro item. Vamos resolver a segunda questão. Ato antijurídico é aquele estritamente derivado de uma ilicitude, tá? Olha só, ato antijurídico é aquele ato que gera o prejuízo. Então o que é o ato antijurídico? Ato antijurídico é o ato que gera o tipo de prejuízo. E esse prejuízo aqui é um prejuízo que eu vou chamar de prejuízo indenizável. Porque existem alguns prejuízos, nós vamos ver adiante, que eles não são passíveis de indenização. Então, o ato antijurídico é o ato que gera um prejuízo indenizável. Tá? Tem que ficar claro para a gente que esse ato aqui ó, é diferente de uma ilicitude. É diferente de um ilícito. Então, ato antijurídico não é sinônimo de ato ilícito. Uma vez que quando nós falamos de responsabilidade civil do Estado, vamos puxar isso aqui, ó. Quando nós falamos de responsabilidade civil do Estado, nós já vimos que essa responsabilidade civil, ela pode decorrer de atos lícitos ou de atos ilícitos. Portanto, eu posso concluir, logo na resolução dessa questão aqui, que não necessariamente o ato antijurídico será uma ilicitude. Veja que ele fala estritamente de uma ilicitude do agente público. Eu vou trazer mais um exemplo para vocês, tá? Um policial, durante uma ronda, percebe que um bandido estava com uma arma apontada para a cabeça de uma pessoa. O policial para no local seguro e percebe que que esse bandido iria matar a pessoa. Ele estava declarado que iria matar aquela pessoa. O policial, então, agindo em legítima defesa de terceiro, realiza um disparo. Esse disparo atinge o bandido, salva a pessoa, só que ao mesmo tempo, um dos projéteis, vamos imaginar que ele deu 2 disparos, o segundo projétil atinge num carro de um terceiro, que nada tinha a ver com aquela relação, com aquela situação. Veja, o policial quis danificar aquele veículo? Não. O policial, vou dizer para vocês que ele agiu seguindo todos os protocolos, todas as regras de engajamento. Mas eu não sei se você já, alguma vez na sua vida, você já atirou. Atirar não é igual o filme do 007, que o pessoal aponta para qualquer canto e dá um tiro e acerta exatamente onde quer. Existe uma técnica, é um negócio relativamente difícil. Então, ele seguiu todos os protocolos, mas ainda assim danificou um carro de terceiros. O policial agiu de forma ilícita? Não. Pelo contrário, ele cumpriu as suas atribuições, ele cumpriu as regras de engajamento, ele fez tudo o que estava certo. Então a conduta do policial é lícita. Não obstante, haverá responsabilidade civil do Estado. O policial não vai responder, não vai ter uma responsabilidade penal, por exemplo, por isso, porque ele fez o que ele deveria fazer. Mas o Estado tem que reparar o prejuízo causado a terceiro. Então a gente pode ter comportamento lícito e ainda assim a responsabilidade civil do Estado. Consequentemente, nós podemos afirmar que essa questãozinha aqui ó, está errada, tá? Show de bola, vamos para a questão subsequente. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e também materiais. Perfeito, né? Porque nós podemos ter danos pessoais, morais, né? Como também danos patrimoniais, danos materiais. Questão bem simples essa segunda aqui, e por isso nós já vamos marcá-la como correta. Show de bola, fechamos essa parte introdutória e agora eu vou chamar uma vinheta e já volto para falar com vocês sobre a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Até breve.